O sistema da saúde brasileira, antes da Constituição Federal de 88, era totalmente centralizado no governo federal, né? Que contratava, que definia recursos, definia a forma como esses recursos seriam aplicados no país, e com regras, muitas dessas regras, pensadas no escritório e por burocratas. Essa cultura que o Brasil tinha, ela começou a ser quebrada com o processo de descentralização de recursos e o processo de descentralização de decisão. Então, os municípios passaram a ser realmente os gestores da ponta do SUS, né? Claro que de forma compartilhada, né? Gestores municipais, estaduais e o governo federal. Mas o poder mesmo da ação e também o serviço, né, direto às pessoas passou a ser feito no município, né, na esfera municipal. Muitos chamaram esse movimento de municipalista, né, um movimento de uma grande gama de pessoas que levavam também essa ideia para as diversas instâncias da saúde. Porque uma questão é a administração ser descentralizada e outra é as pessoas começarem a pensar desta maneira, né, de uma maneira que não totalitária, como era anteriormente no país, né, com a centralização dos serviços pelo Estado, governo União Federal. E nesse processo de construção de uma nova maneira de pensar a saúde, vieram outras áreas sociais, claro que muitas delas, agora, recentemente, é que se engajaram nesse processo de descentralização, como é o Sistema Único da Assistência Social, o SUAS, né, que veio também nessa mesma lógica do Sistema Único de Saúde. A educação, ela tem uma mistura dos dois processos, né? Descentralizou, mas também ainda tem algumas regras muito firmes, né, do ponto de vista do governo federal. Então, isso é importante para todos vocês que estão nesse momento, no início desse estudo, entenderem tudo que vai vir a partir de agora, né? Que nós estamos, neste momento, né, numa tentativa de conhecer um pouco mais a lógica que construiu o SUS que nós temos hoje, né? Que ele sofreu durante esses quase 25 anos uma série de etapas, né? Inclusive com uma decisão recente, né? Que é bastante inovadora, mas que vem nesse processo construtivo desses últimos anos, né? Então, a forma de se organizar não foge muito dos outros âmbitos sociais, né? As regras existem nas nossas casas, existem na sociedade, existem nos estabelecimentos públicos e privados. O SUS também. Quando a gente fala de norma, nós estamos falando de algumas regras, de algumas convenções que foram estabelecidas para que o processo pudesse funcionar, o sistema único pudesse funcionar, né? Então, neste momento, nós podemos dizer que estão num processo de enxugamento dessas normas. Nós vamos ver ao longo desse curso que existiam uma série de decisões que, ao longo de alguns momentos, né, dessas 2 décadas, fizeram o SUS caminhar para um lado, por outro, fortalecer o processo de descentralização, outras vezes um processo mais de concentração de poderes no Estado, no governo estadual, outras vezes um processo de maior concentração no governo federal, né? Então, nesse andar de um lado para outro é que se construiu as normatizações, as regras que existem hoje.